Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso Museu Virtual do Rádio e da TV, projeto que começou em março com alunos de Publicidade e Propaganda e de Rádio e TV da FAAP, os meus alunos deste semestre. E hoje nós vamos expor aqui o relato da Letícia de Freitas, aluna de Rádio e TV, aluna do terceiro semestre agora, em 2020, de Rádio e TV, e ela conversou com o Marcos, que tem 71 anos de idade. É a história do Marcos que nós vamos conhecer com peças raras muito interessantes pontuando esse relato do Marcos. O Marcos, que agora tem 71 anos, nasceu em Atibaia e começou a ouvir rádio bem pequeno. Até hoje ele disse lembrar do radinho de pilha que tinha na sala de jantar. Era do modelo Spica, parecido com o radinho que tem ali no fundo, né? Era um rádio de pilha Spica que levava alegria durante a noite para toda a família. Dos 16 anos para frente, ele diz que a memória é um pouco mais fresca e que gostava de ouvir a Rádio Eldorado, 700 kHz no AM. Os programas de notícias e de música popular brasileira eram os favoritos do Marcos. Outra coisa que ele diz que gostava bastante eram as propagandas da época. E aqui, um parênteses, né? Quando a gente fala em propaganda já nessa fase, a gente fala do rádio e da TV. Por isso, Museu Virtual do Rádio e da TV. As duas coisas estão completamente ligadas no Brasil. A nossa televisão veio dos profissionais de rádio. Aqui nós temos uma primeira lembrança de propaganda que, na memória do Marcos, está atrelada à música de Cobertores Paraíba. É aquela que começa assim: já é hora de dormir. Lembrou? Ah, você que tem aí mais de 40 anos, tá chegando nos 50, com certeza lembra desse jingle que mandava as crianças para a cama. Mas você conhece a história exata dessa peça rara? Nós vamos ouvir agora com um de seus criadores. Então preste muita atenção porque você vai conhecer a história desta música que até hoje alguns avós, alguns pais cantam para as crianças dormirem. Estamos em 1951. A televisão brasileira tem 1 ano de idade. Durante esse ano todo, a direção da emissora recebeu reclamações dos pais porque não conseguiam mandar as crianças dormir, a não ser que terminasse toda a programação de televisão. Podia ser um desenho animado ou uma discussão política, fosse o que fosse, televisão ligada, a criança estava lá. Então, o Cassiano Gabos Mendes, diretor da televisão, me chamou e disse: Mário, nós temos que fazer qualquer coisa. Escrevem, telefonam, pedem para eles te ajudar. Como é que ele pode fazer para dizer que, sei lá, as crianças não podem ver televisão à tarde? Aí eu saí de lá, né, não disse nada, encontrei o Erlon, que era meu parceiro em todas as invenções que a gente fazia, disse: vamos fazer um jingle para mandar as crianças para a cama. E sentamos ao lado do piano, ele ficou batendo no piano. Uma canção de ninar. Já é hora de dormir. Aí eu cheguei para o Cassiano e disse: Cassiano, nós fizemos uma prova lá, tá com aquela menina, como é que era do trio Tupi, e gravou com voz de criança. Você não quer ouvir? Ele disse: não, põe no ar às 9 horas da noite. Mas você não vai ouvir? Não, põe no ar. Aí eu cheguei, eu digo: como é que eu vou pôr no ar um jingle? Aí eu desenhei o índiozinho deitado numa redinha, né? O cocar dele com uma anteninha pendurada do lado e tal, tinha uma luazinha lá atrás da janela. Fiz o GT, que era um Paco, mandei projetar e mandar soltar o jingle. Foi a primeira vez que saiu. Ele ficou 12 anos no ar como institucional. Depois foi vendido para Cobertores Paraíba. Ficou mais 10 anos ou mais. Em 2002, na Copa do Mundo do Brasil, Japão e Coreia, a Telefônica comprou o jingle, os direitos, para usar no despertador da Telefônica. Me pagou direitos autorais que eu fiquei até assustado. E no ano seguinte eles renovaram o contrato. E eu dei metade da verba para a família do Erlon, que já havia falecido há muito tempo, né? Então, 50 anos depois da criada, ela rendeu muito mais do que a primeira, porque a primeira eu era salariado, não ganhei nada.
Ganhei sim, na hora que eles fizeram um disco no Cobertores Paraíba e publicaram lá. No disco tinha Já é Hora de Dormir, NN, quer dizer, não nominado. Aí eu fui reclamar, digo, escuta, não nominado, tem autores. O Jorge Abud era um diretor da agência, da Multipropaganda. Ele disse, claro que você tem direito, nós vamos pagar. Quando ele pagou os direitos, naquela época, eu caí duro, era mais que o meu salário, muito mais, um dinheiro. E foi essa história do Já é Hora de Dormir. Agora, todo mundo diz assim, eu me lembro, as crianças odiavam. Quando eu fiz o meu livro sobre a televisão, a minha parte, que era o Interprograma, eu intitulei esse capítulo de Uma Canção de Ninar que Despertava a Raiva. Porque as crianças detestavam, elas ouviam a música e ficavam, não mãe, não pai, não quero. É aquele sentimento de amor e ódio que tem com agora, Vambora da Jovem Pan, eu soube depois que um dos diretores da Telefônica estava com aquela música na cabeça desde criancinha. E ele que sugeriu a compra da coisa. Já é hora de dormir, não espere a mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Outra propaganda que marcou bastante a infância do Marcos, que hoje está com 71 anos de idade, dizia assim: tosse, bronquite e rouquidão, xarope São João. E nós encontramos no YouTube o professor João Paulo de Oliveira. Ele tem um canal no YouTube bastante interessante, com relatos de histórias que marcaram também a infância dele. E o João Paulo de Oliveira conta aqui, reproduz mais do que contar, né? Esse comercial de xarope São João. Vamos acompanhar. Luzes, câmeras, ação! No meu tempo de petis, tinha um reclame radiofônico do xarope São João que começava assim. Alô? Quem fala? Aqui quem fala é a tosse! Como vai a senhora, dona Tosse? Aqui quem fala é o xarope São João. Alô? Pronto! Fugiu, hein? É sempre assim. Para tosse, bronquite ou rouquidão, tome xarope São João. Essa é a proposta do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Entre uma história e outra, a gente expõe aqui peças raras, em áudio, em vídeo, que fazem a gente voltar no tempo, mesmo que não tenha vivido aquela época. Bom, voltando à história do Marcos, de todas as horas que ele usou para ouvir rádio, o momento mais emocionante dessa história, da parceria dele com o meio de comunicação, foi a Copa de 1958 na Suécia. Ele não tem nenhum jogo assim especificamente na memória, mas lembra exatamente, segundo o relato a Letícia de Freitas, a sensação de aumentar o volume toda vez que ouvia um gol. Aqui nós vamos relembrar a narração de Edson Leite no segundo tempo do jogo Brasil e Suécia, justamente, que deu o primeiro campeonato brasileiro, a primeira Copa do Mundo para o Brasil em 1958. Edson Leite, que narrava junto com o Pedro Luiz para a Rádio Bandeirantes, e segundo relatos da época, a audiência chegou a 90% em todo o Brasil, ou seja, quase todo mundo ouvia a Copa do Mundo pela Rádio Bandeirantes nessa época. Vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no canto, domina, tira espetacular, perigo! Magistral, um gol de Pelé, um gol de Copa do Mundo de Pelé. Ataque o Brasil para Coviri, tem fundo para o arco, livre para Zagallo, nele na área fleca, entra Zagallo, prepara para a esquerda, tirar, perigo! O
Gustafsson para Gunnar Grin, para Lindholm. Lindholm a Gunnar Grin. Gunnar Grin repete a tabela para o seu meio esquerda, Lindholm. Aproxima-se do arco, depois abraça para o seu centroavante, sai Gilmar. Gol da Suécia. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Saiam as ruas brasileiros. Terminada a partida. É inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo. Méritos indiscutíveis. Goleada, vitória. Choram os jogadores do Brasil. Abraçam-se no centro de campo. Só para ressaltar, essas imagens foram conseguidas no YouTube, né? A gente tem hoje essa facilidade, mas em 58 as pessoas só tinham acesso à transmissão pelo rádio e depois viam isso no cinema alguns dias após ter acontecido o jogo. Então não tinha transmissão pela TV via satélite como hoje, né? A gente acompanha qualquer jogo do mundo no mesmo momento em que ele acontece pela TV também. Bom, hoje em dia, apesar de estar com 71 anos, o Marcos ainda é daquelas pessoas que gosta de sair nos finais de semana, junto com a esposa, a Beth, e segundo o que a Letícia nos conta, a partir da entrevista que fez com o Marcos, antes aí da quarentena, eles eram conhecidos no bairro como casal que nunca estava em casa nos finais de semana, sempre em algum show de música, um restaurante bacana da cidade. Os dois, como amantes de rádio, né, a Beth e o Marcos, sempre gostam de ouvir músicas pela Jovem Pan quando estão no carro. Então, hoje, eles ouvem muito as músicas, a seleção musical da Jovem Pan quando estão no carro e saem para um restaurante, um evento, uma festa, né? Coisas que, nesse momento, eles estão privados de fazer, mas que logo mais poderão voltar. Enquanto isso, estão aqui acompanhando as exposições do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Bom, como foi mencionada a esposa do Marcos, a Beth, o Marcos diz que apesar de ele mesmo nunca ter tido nenhum contato com uma figura do rádio, a Beth era até que conhecida nesse ramo da comunicação e chegou a ter contato com Gilberto Gil e Edu Lobo no Festival da Música Popular no Teatro Record em 1967. O Festival da Record deu até aí um filme belíssimo, um documentário, Uma Noite em 67. Vale acompanhar, vale assistir. Bom, aqui, justamente na lembrança da Beth, juntamente com o Marcos, nós vamos ter aí um trecho desse festival com reportagens de Randall Juliano e Cidinha Campos e apresentação de Blota Júnior. Vamos lembrar justamente da participação de Gilberto Gil no festival de 1967, que era transmitida pela TV Record, mas que também era, ao mesmo tempo, simultaneamente, levada ao ar pelo rádio na Record e na Jovem Pan no rádio. E aqui a gente faz mais uma vez aquela observação: por que a gente fala de Museu Virtual do Rádio e da TV? Olha só, nós estamos em 67, a televisão já estava no seu auge e o Festival da Record era transmitido pela TV e retransmitido pela Rádio Record e também pela Rádio Jovem Pan. Então, nós vamos acompanhar um momento dessa transmissão com Randall Juliano e Cidinha Campos como repórteres entrevistando Gilberto Gil e Caetano Veloso, lá na noite de 67 famosa, que virou até filme. Tem um documentário fantástico chamado Uma Noite em 67, vale a pena você procurar também. E depois, o apresentador do festival, que era o Blota Júnior, anunciando Domingo no Parque, executada pelo Gilberto Gil. Vamos relembrar desse grande momento do rádio e da televisão em 1967. Ouvintes da Rádio Record, ouvintes da Jovem Pan e os telespectadores do Canal 7, suas palavras assim nesse entreato. Eu sei não, acho que a coisa tá boa, né? Tá um quente, fogo danado, não tá? Eu tava observando o júri, Cidinha. Tá um fogo danado, porque eu observei um rapaz, vaiou 11 músicas. Depois eu observei que
6 músicas tiveram o coro de já ganhou. Quer dizer, o júri tá descabelado, tá pior que o Veloso, assim, o júri, viu? Você declarou uma vez que não fosse a sua música e a do Veloso seria a vencedora. Eu achava. Agora, tirando a sua, tirando o Veloso, entre as outras, qual é que você acha que ganharia? Eu colocaria o Ponteiro, né? Ponteiro é do Lobo. E Veloso, tirando a do Gil, qual é que você classificaria? Eu tendo muito pra Roda Viva, sabe? A Roda Viva. Muito, mas o Ponteiro eu acho muito bonito, mas a Roda Viva me comove mais. Eu sou da opinião do Caetano que Roda Viva é inclusive a música mais comovente do festival. Eu acho assim a melhor coisa do Chico. Realmente acho a melhor. Você acha a Roda Viva superior a Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Chico Buarque? Eu acho mesmo. Que eu vi muita gente dizer, se o Chico não tivesse escrito Quem Te Viu, não tivesse divulgado Quem Te Viu, Quem Te Vê, já teria ganho o festival, é verdade? Não sei, o Quem Te Viu, Quem Te Vê pode ser uma música de penetração maior diante do público e tal, mas eu acho como obra, inclusive que retrata de repente o amadurecimento de um autor, Roda Viva é realmente o grande passo de Chico Buarque. É assim a primeira música de colocação total do Chico, tá entendendo? Uma colocação de crítica ao mundo, de autocrítica em relação a esse mundo, quer dizer, é uma música mais totalizante de Chico como homem, autor, compositor, pessoa participante no mundo moderno, tá entendendo? Eu acho mais isso. Aqui está, senhoras e senhores, um homem tranquilo, Gilberto Gil. A música que vem logo a seguir é de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal à música brasileira. É Domingo no Parque. Os Mutantes irão cantar num arranjo de Rogério Duprat com Gilberto Gil. O rei da brincadeira, Rei José, o rei da confusão, Rei João, um trabalhava na feira, Rei José, outro na construção, Rei João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda com João, uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Oi, dançando no peito, ô José. Do José brincalhão, ô José. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Oi, girando na mesa, ô José. Do José brincalhão, ô José. Juliana girando, oi, girando. Oi, na roda gigante, oi, girando. Oi, na roda gigante, oi, girando. O amigo João. O sorvete é morango, é vermelho. Oi, girando e a rosa é vermelha. Oi, girando, girando, é vermelha. Oi, girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão. Juliana no chão, outro corpo caído. Seu amigo João. Amanhã não tem feira, não tem mais construção. Não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
Um detalhe interessante dos festivais da Record é que justamente eles aconteceram meio que por acaso. Houve um incêndio, a Record ficou sem estúdios para produzir os seus programas e aí resolveu levar para o teatro todas as suas atrações. E foi o grande momento da emissora. Curiosamente, o festival aconteceu, assim como outros programas de música da Jovem Guarda, da Bossa Nova. Tudo isso aconteceu meio que por acaso, graças ou em decorrência, né? Graças não, mas em decorrência desse incêndio que acabou forçando a Record a encontrar uma saída e foi justamente levar a sua programação para que acontecesse ao vivo em teatro. Bom, e terminando o relato do Marcos, ele diz que ainda hoje a relação dele com o rádio continua. Ele ouve muita música, gosta de acompanhar as notícias pelo rádio, até mais do que pela televisão, e divide momentos com a família e com a esposa. Bom, o objetivo do Marcos agora é tentar fazer com que os netos se apaixonem pelo menos um pouco pelo objeto que o acompanhou em vários momentos de sua vida. E nós estamos aqui no Museu Virtual do Rádio e da TV justamente para fazer essa relação entre gerações e trazer histórias como essa que mostram a força do rádio. Com mais esse relato, nós vamos terminando aqui um episódio, o 5º episódio do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Lembrando que outras histórias estão em museuvirtualdoradioedatv.blogspot.com. Eu conto com a sua presença no nosso Museu Virtual. Até a próxima!